In your first two terms, Em seus 2 primeiros mandatos como presidente, você posiciona a China não apenas como um parceiro econômico grande para o Brasil, mas também como um parceiro geopolítico. Como você posiciona a China na política externa nesse seu 3º mandato? of a third Lula term, how important is China? Então, eu estou na China com muito otimismo, com muita vontade de que a gente possa avançar. Eu tive uma extraordinária relação com a China nos meus 2 primeiros mandatos. Eu espero ter uma extraordinária relação com a China nesse meu 3º mandato. Agora que a presidenta Dilma vai ser presidenta do Banco dos BRICS, eu acho que ela vai contribuir para aperfeiçoar essa nossa relação com a China. Talking about the BRICS Bank, as you know, Falando do Banco BRICS, Dilma Rousseff já é a nova presidente. O que você pensa desta decisão e o que você acha que o BRICS fará? É normal que tenha tido essa controvérsia, essa discussão toda, porque é uma coisa nova. E tudo que você cria novo, você cria impacto positivo de um lado e impacto negativo dos outros. Por exemplo, os nossos amigos americanos, eles têm sempre uma preocupação contra qualquer coisa nova que se crie em se tratando de banco ou de moedas, porque ele acha que a gente quer acabar com o dólar como moeda referência para o comércio exterior. Foi assim quando se criou o euro na Europa, os Estados Unidos ficou muito ofendido. E quando eu falava de que era preciso criar uma nova moeda, que um país do tamanho da China e do tamanho do Brasil não precisa negociar com base no dólar. Você pode ter uma moeda criada, sabe, que pode ser organizada pelos bancos centrais dos 2 países e a gente fazer a nossa troca comercial nas nossas moedas. Isso é uma novidade, é uma coisa a ser estudada, é uma coisa a ser pensada e eu acho que o Brasil e a China são 2 potências, ou seja, se a gente colocar mais a Índia, se a gente colocar mais a Rússia, se a gente colocar mais a África do Sul, agora entrou Bangladesh, entrou, sabe, os Emirados Árabes, a gente vai ter metade da população mundial participando dos BRICS. A gente tem um potencial econômico muito grande, um potencial comercial. Eu estou convencido que nós não temos que ter pressa de transformar o Banco dos BRICS num extraordinário, num grande banco. Nós temos que trabalhar com muita tranquilidade, sem atropelos, não cometer erro nenhum para que o Banco dos BRICS seja uma referência muito importante para os países em via de desenvolvimento. President Lula, I see the passion. Presidente Lula, eu vejo a paixão quando você fala em elevar os padrões da América do Sul. De onde que vem essa paixão? E eu quero saber também por que também tanta urgência, incluindo a democratização das relações internacionais, a que você se refere frequentemente. Olha, eu tenho já há praticamente 12 anos tentado mostrar, dentro das Nações Unidas, que a geopolítica de 45 não existe mais. A razão pela qual foi criada as Nações Unidas, com a formação que ela tem, já não existe mais, o mundo é outro. A geopolítica mundial mudou. E os países que fazem parte do Conselho de Segurança, às vezes fazem guerra sem discutir no Conselho de Segurança. O mundo está precisando de uma governança global mais forte, sobretudo quando se trata de discutir 2 temas, a paz e a questão climática. Se você não tiver um Conselho de Segurança da ONU com a autoridade de decidir e os países signatários cumprirem, a gente não vai resolver o problema climático no mundo. Porque cada país pensa apenas em si, cada empresário pensa apenas nos seus interesses e a gente não consegue fazer uma política climática correta para que a humanidade sobreviva respirando ar puro, bebendo água pura e tendo um mundo melhor para sobreviver. Esse é o desafio que está colocado para a China, está colocado para o Brasil, está colocado para os Estados Unidos, está colocado para a União Europeia. E nós temos que buscar. Por isso, eu vou continuar brigando. Eu não quero ser líder de nada, não quero ter hegemonia sobre ninguém. A única coisa que eu quero é o seguinte, é preciso criar uma nova forma de governança mundial. A China tem um papel muito importante no mundo hoje. A China tem que ser levada em conta.
O Brasil tem que ser levado em conta. Um país como a Nigéria, como o Egito, como o México, tem que ser levado em conta. A Índia tem que ser levada em conta. Ou seja, então não dá para você ter uma governança que não representa aquilo que é o espectro político da sociedade mundial. Então eu vou continuar brigando por isso, vou continuar fortalecendo a nossa relação com a China. E quando eu digo fortalecer a relação com a China, eu não estou querendo romper com os Estados Unidos. Eu quero também fortalecer a relação com os Estados Unidos. Como é que a gente vai conseguir paz na Rússia e na Ucrânia, se ninguém está falando em paz? Todo mundo só está falando em guerra. Todo mundo só está falando de dar mais armas para a Ucrânia, sabe, atacar a Rússia, ou a OTAN colocar fronteira no território russo. Então, o que é que nós precisamos encontrar? Países que queiram paz. A China quer paz, o Brasil quer paz, a Indonésia quer paz, a Índia quer paz. Então, nós temos que juntar esses países e fazer uma proposta de paz para a Rússia e para a Ucrânia. On Ukraine, Na Ucrânia, a China fez essa proposta de pelo menos 12 pontos para a paz. Você queria trabalhar com a China sobre a situação na Ucrânia? Uma situação muito terrível por lá. Que planos específicos você queria propor a Pequim? plans do you want to propose to Beijing? Olha, eu não tenho um plano específico. Eu não tenho uma coisa produzida. A proposta ela vai sair de muitas conversas entre muitas pessoas. Estou convencido que a União Europeia, que sempre jogou um papel importante, porque a União Europeia sempre foi um ponto de equilíbrio, né? Ela nunca participava diretamente dos conflitos, ela agora entrou diretamente no conflito. Quando o companheiro Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, foi ao Brasil, pedir para que o Brasil vendesse, sabe, mísseis para que ele pudesse entregar para a Ucrânia, eu disse que não ia vender os mísseis, obcecado e conversar com as pessoas para encontrar um jeito de paz. Eu acho que os russos querem paz, eu acho que a Ucrânia quer paz, mais do que querer. O mundo precisa de paz. Afinal de contas, nós ainda temos 1 bilhão de seres humanos passando fome. A desigualdade ainda é muito grande. Então, o ser humano, os dirigentes, não têm o direito de fazer guerra quando o mundo está precisando de paz, de emprego, de distribuição de riqueza. É isso que nós precisamos fazer no mundo. E é isso que eu quero conversar com meu amigo Xi Jinping. A China tem um peso importante nisso. Só o fato das pessoas estarem conversando, sabe, já começa a aparecer uma ponta de esperança, sabe, entre os países que querem paz. Eu acho que a existência da China, tal como ela é necessária ao mundo de hoje. É necessária. O mundo tem que ter debate. O mundo tem que ter disputas econômicas, disputas científicas, disputas tecnológicas, sabe? E os chineses vieram, sabe, e despontaram como uma grande potência. Há 50 anos atrás, ninguém acreditava que a China pudesse chegar em 2023 com a potência que a China é. A China é uma potência em quase todas as áreas da atividade econômica. A China é uma potência hoje em ciência, em tecnologia, em produção. E eu acho que engenharia, eu acho que isso é importante para o mundo. Porque o mundo não tem só um lado, a gente não tem que ficar olhando só uma voz ou olhando um país. Agora, a China aparece no cenário mundial não falando de guerra, mas falando de desenvolvimento, falando de investimento em educação, formando engenheiros, formando bioquímicos, formando médicos, formando engenharia espacial, sabe, competindo, sabe, com aqueles que eram campeões. Isso é muito importante, isso é saudável para o mundo. É muito saudável. Eu quero te dizer que eu fico satisfeito e prazeroso que a China faça investimento na África e investimento na América Latina. Quando teve a crise em 2008, na primeira reunião que nós tivemos do G20, implícito nos Estados Unidos, a discussão que nós fazíamos é que deveria aproveitar a crise de 2008 e os países ricos fazer investimento nos países pobres.
para que os países pobres tivessem acesso a financiamento, para que pudessem crescer economicamente, construir pequenas e médias indústrias, melhorar a sua agricultura, sabe? E ser menos dependente do mundo rico. Ninguém fez isso. A China fez. Então a gente não tem que ficar, sabe, com ciúme da China. Sabe, a gente tem que acreditar, sabe, que outros países deveriam fazer o que a China está fazendo. Outros países. Sabe? Porque assim o mundo fica melhor. O mundo fica melhor. Então eu acho que os chineses hoje representam um certo equilíbrio no debate econômico mundial, no avanço científico mundial, sabe? Então isso é importante para o mundo. Eu acho que a China, ela chama atenção pela capacidade que os chineses tiveram de estabelecer um modelo de crescimento sem abrir mão da concepção ideológica, da concepção de organização partidária que eles acreditavam. Eu conheci a China mais pobre. Eu conheci o momento em que o Brasil pagava salário mais alto do que a China, de que a economia brasileira parecia ser mais forte do que a chinesa. E os chineses deram um salto de qualidade extraordinário. E isso significa competência política, significa muita maturidade política. Ou seja, quando a globalização achou que poderia explorar a mão de obra barata na China, a partir dos anos 80, os chineses souberam utilizar as empresas estrangeiras que aqui vieram para que formasse os chineses, preparasse os chineses, milhões foram estudar fora, para que a China se transformasse na potência científica e tecnológica que ela é hoje, na potência econômica, na potência industrial. Então, é uma coisa extraordinária, por isso que eu sou admirador. Sabe? Não foi brincadeira tirar a quantidade de milhões e milhões de pessoas pobres que tinham na China e fazer as pessoas ascenderem a um padrão social mais elevado, se bem que ainda tem muitos pobres, mas tem muito pobre em muitos países do mundo. No Brasil, por exemplo, nós tínhamos acabado com a fome em 2012 e a fome agora voltou, numa demonstração de que houve responsabilidade política e econômica no Brasil, coisa que não aconteceu na China. Então, veja, eu acho que a gente tem que estudar a China com muito carinho, com muito cuidado e com muita humildade. A gente não é obrigado a concordar com tudo com a China, mas a gente também não pode ser contra por ser contra. É importante a gente saber o que foi feito, como foi feito e por que deu certo. E isso eu acho que assusta um pouco outros países, né? Porque durante séculos só alguns países foram ricos, só alguns países mandaram no mundo. Então, na hora que surge a China, na hora que vai crescendo a Índia, na hora que vai crescendo o Brasil, na hora que os países em via de desenvolvimento vão dando um salto de qualidade, do ponto de vista industrial, do ponto de vista do conhecimento científico e tecnológico, ora, obviamente que começa a assustar aqueles que se sentiam dono do mundo. E aí o que nós temos que dizer para essas pessoas? Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós queremos apenas ter o direito de sermos iguais. Essa é a verdade. E é essa parceria construtiva, sabe, que eu quero construir com a China. Você sabe, alguns países descrevem a presença econômica da China, a influência da China em seu país, o Brasil, e em toda a América Latina como neocolonialismo. O que você pessoalmente sente sobre tais acusações? Olha, eu na relação com o Brasil, eu não acho. A China tem se comportado no Brasil de acordo com aquilo que os empresários brasileiros têm aceito. O que o Brasil quer propor à China é que nós precisamos construir centenas de coisas novas, que passa por rodovia, que passa por ferrovia, que passa por portos, aeroportos, que passa por novas indústrias, que passa por empresas de químicas, que passa por investimentos novos, sobretudo na formação educacional do nosso povo. Por isso que eu penso trabalhar com a China uma troca de informação entre as nossas universidades para que a gente possa ter um trânsito maior de chineses estudando no Brasil e de brasileiros estudando nos chineses. Sabe, eu sinceramente não vejo
e não tem relação colonial com a China. Os Estados Unidos poderiam estar investindo na África. A Europa poderia estar investindo na África. Na verdade, colonizaram a África durante quase que mais de um século. Ou seja, quando os chineses aparecem fazendo investimento nos países da América Latina, nos países da África, incomoda. Incomoda porque a China vai crescendo. A China já tem uma boa participação na economia brasileira. E eu quero que tenha. Eu quero que participe. Eu quero que participe de um jeito construtivo, de um jeito de construção de parceria. Que os nossos empresários sejam sócios dos empresários chineses, que os empresários chineses possam ir produzir no Brasil. É assim que a gente constrói uma parceria, sabe? Uma parceria de verdade entre países que pensam o mundo mais ou menos igual. E eu acho que a China tem um pensamento do mundo muito semelhante àquilo que eu particularmente penso do mundo. Eu quero um mundo mais humanista, eu quero um mundo mais justo, eu quero um mundo mais fraterno, eu quero um mundo mais solidário, eu quero um mundo sem guerra, eu quero um mundo com mais emprego. Ou seja, por isso é que nós temos uma certa afinidade. E daí a minha admiração pelo sucesso da China, sabe, nesse período. President Lula, you know what? Você desistiu da escola como aluno da 2ª série para sustentar a sua família. Se tornou um vendedor ambulante aos 8 anos de idade e depois um engraxador de sapatos, além de metalúrgico. O que essas experiências significam para você e para o homem que mais tarde você se tornou? Man that you've later become. Olha, eu penso que a vida me ensinou a ser o que eu sou hoje. Eu fui criado numa família muito pobre. Minha mãe teve 12. E minha mãe teve 12 filhos, todos com parteira. Nenhum foi no hospital. Com 8 filhos, porque 4 tinham. Eu fui vender pipoca, fui vender amendoim, fui vender laranja, o outro ia vender carvão, vender sardinha. Também, o que é importante na minha vida é que eu tive uma mãe que se transformou na minha heroína, porque ela conseguiu criar 8 filhos, todos viraram trabalhadores, todos construíram família, ou seja, e eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico, sabe, numa escola profissional e fui para o sindicato e virei presidente da República. Então, a minha cabeça sempre funciona não esquecendo de onde eu vim. E nunca esqueço para onde eu vou voltar quando eu deixar a presidência. A presidência não é uma profissão. A presidência é um exercício do mandato delegado por uma parcela da sociedade brasileira que acredita que eu vá fazer as coisas, sabe, que eles precisam. Então esse é meu papel. Só tem uma razão de ser presidente do Brasil. É melhorar a vida do povo mais pobre. É garantir que ele possa tomar café, almoçar e jantar todo dia. É garantir que ele tenha um emprego. É garantir que ele possa criar sua família. Esse é o papel de um presidente da República. Dar acesso à saúde a esse povo mais humilde. Então, é para isso que eu governo. E essa é a educação que eu recebi de berço. Talking about health. Falando sobre saúde, aos 17 anos, você perdeu um dedo enquanto trabalhava como metalúrgico. Então, você correu para hospitais diferentes, mas não pôde ser tratado porque não tinha uma assistência médica na época. Como que era? O que essa experiência fez você querer com seu povo, com seus hospitais e com seu país, quando você mesmo se tornou presidente? When you became president yourself. Na verdade, quando eu cortei o dedo, era praticamente 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu só fui ser atendido no hospital às 7 horas da manhã. Ou seja, porque, sabe, naquele tempo no Brasil era muito difícil você ter acesso ao médico, sabe, não tinha posto de saúde, não tinha tanto hospital. Hoje tem mais facilidade, hoje tem o SUS. O SUS é um grande programa de saúde. E hoje, então, se uma pessoa cortar o dedo, será tratado com muito mais rapidez do que eu fui. E aí é a única razão pela qual eu voltei a ser presidente. É a única razão.